Sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de Engenharia de Software, do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Vamos agora com a aula número 14, segunda parte de projetos de arquitetura de software. Bom, recapitulando rapidamente aqui, na aula anterior nós estávamos falando de projetos de arquitetura, basicamente a forma como um sistema deve ser organizado, a estrutura geral do sistema. Finalizamos falando de estilos arquiteturais, em que eu apresentei para vocês um dos estilos arquiteturais mais conhecidos atualmente, mais usados, que é o padrão MVC, com um exemplo muito rápido aqui de quando, por exemplo, você estiver usando esse padrão MVC numa aplicação web, em cuja interface é através do browser. Mas agora, então, nós vamos ver alguns outros estilos de arquiteturas, alguns outros estilos arquiteturais. Bom, um outro estilo bastante usado também é quando nós estamos, então, tratando o sistema em camadas. Note que aqui, apesar de nós estarmos tratando três diferentes partes do sistema no MVC, não são camadas, porque os três, eles basicamente interagem cada um com os outros dois, ok? Então, quando nós estamos falando em camadas, as camadas, elas são uma interagindo com a camada de baixo, a camada de cima interagindo com a camada de baixo. Então, você tem sempre uma camada inferior que presta serviços para a camada superior, que por sua vez presta serviços para a camada superior, que por sua vez presta serviços para a camada superior. Nesse caso aqui, uma arquitetura genérica em camadas, você tem na camada mais superior a interface de usuário, na camada mais inferior o sistema operacional, o banco de dados, e nas camadas intermediárias você organiza funções intermediárias do sistema. Por exemplo, aqui você poderia ter a lógica do negócio principal, funcionalidades de aplicação, recursos do sistema, que são as funcionalidades mais baixo nível que rodam em cima do sistema operacional, em cima do banco de dados. Um pouco mais alto nível, o gerenciamento de interface e autenticação e autorização, que por sua vez vai rodar em cima da lógica de negócio e em cima das funcionalidades de aplicação e recursos do sistema. E, por sua vez, a interface do usuário, então, roda em cima desse. Ou seja, um usuário acessa o sistema pela interface de usuário, que por sua vez vai acessar o gerenciamento de interface de usuário e a autenticação e autorização, que por sua vez acessa a parte da lógica de negócio ou funcionalidades de aplicação, que por sua vez acessa o sistema operacional e o banco de dados. Você poderia, de repente, quebrar ainda, por exemplo, o banco de dados numa camada superior e o SO numa camada inferior. Então, não existe um número exato de quantas camadas. Você poderia ter apenas 3, aqui são 4, você poderia ter 5, 6, 7, enfim, depende do que do que pode fazer mais ou menos sentido para o seu sistema. Então, aqui nós temos a definição, né, do que é esse estilo arquitetural em camadas. Basicamente, a descrição e o exemplo que eu já havia comentado. Então, quando a gente pode querer usar esse estilo arquitetural? Quando nós já temos alguma camada existente e nós queremos construir algo acima. Em geral, a gente não usa esse estilo arquitetural quando nós vamos construir todas as camadas do zero, né? Mas sim quando nós já estamos tratando de alguma coisa nova em cima de algo que já existe. Vantagens e desvantagens. Em termos de vantagens, desde que a interface seja mantida, permite a substituição de camadas inteiras. Então, eu posso, por exemplo, tirar, trocar, substituir toda essa camada, supondo que eu tenho uma interface bem definida aqui e uma interface bem definida aqui. Eu poderia trocar essa camada inteira. Desvantagens. Na prática, costuma ser difícil você realmente ter essa divisão aqui bem clara entre as camadas. Não é tão claro você separar completamente, por exemplo, aqui a lógica de negócio do gerenciamento de interface de usuário. Porém, se você tiver uma facilidade no seu sistema especificamente, isso acaba não sendo realmente uma grande desvantagem.
Aqui nós temos um exemplo mais claro, aqui é uma arquitetura genérica em camadas, né? Não temos um exemplo específico. Aqui sim, nós temos um exemplo específico. É um sistema de biblioteca. Então, nós temos na camada inferior, aqui vejam, são 5 camadas. Então, esse é um caso específico de um sistema. Nós temos na camada inferior bancos de dados, nós temos N bancos de dados. Em cima dos bancos de dados, nós temos uma camada que é o índice na biblioteca. Acima do índice da biblioteca, nós temos algumas funcionalidades ou alguns componentes do sistema. Ok? Então, por exemplo, contabilidade, gerente de direitos, recuperação de documentos, busca distribuída. Então, nós temos, então, alguns componentes que rodam, todos eles acima do índice da biblioteca, que, por sua vez, acessam diretamente o banco de dados. Então, isso quer dizer que esses componentes aqui não acessam diretamente o banco de dados. Eles precisam acessar o índice da biblioteca, que, por sua vez, acessa um banco de dados. Acima deles está o login no sistema, formulários e gerentes de consulta e gerentes de impressão. Eles não acessam nem o índice da biblioteca diretamente, muito menos o banco de dados. Eles precisam acessar esses sistemas aqui, aliás, esses componentes, que por sua vez acessam o índice da biblioteca, que por sua vez acessam os bancos de dados. É uma forma, então, de organizar a hierarquia de quem pode acessar quem. O contrário seria todo mundo acessa todo mundo, é o que a gente chama de um sistema monolítico, um sistema ad hoc, sem organização, fica muito mais difícil você gerenciar isso. A interface do browser, por sua vez, só acessa esses 3 componentes aqui, certo? E, em geral, no mesmo nível, eles podem se acessar, tá? Bom, enfim, esse é um exemplo de um sistema em camadas. Nós temos um outro estilo arquitetural que é em repositório. Adiantando aqui, o que significa um repositório? O repositório, que é um banco de dados, por exemplo, ele é a parte central de um sistema e você pode ter vários componentes, vários subsistemas que são interligados entre si baseado no repositório do projeto, no repositório central. Nesse caso aqui, o exemplo é uma IDE. É a IDE que vocês usam para desenvolver um software. Por exemplo, a IDE Eclipse. Vocês já devem ter usado Eclipse nos projetos de programação que vocês tiveram nas disciplinas de programação. Então, como é o Eclipse? O Eclipse, todo ele é baseado em um projeto, na ideia de projeto. Cria lá o projeto. Esse projeto tem uma série de arquivos, então ele tem um repositório de projeto. E os diferentes componentes, diferentes softwares, eles acessam aqueles projetos. Então você pode ter, por exemplo, um editor Java, um editor Python, você pode ter um gerador de relatório, analisador de projeto, tradutor de projeto, gerador de código, diferentes softwares, diferentes partes do software, diferentes plugins, acessam o mesmo projeto, fazem alguma coisa e salvam, gravam aquela alteração. Então, um editor Java pode acessar um arquivo, fazer uma alteração, gravar. A partir do momento que aquele arquivo foi gravado, um gerador de relatório pode acessar aquele arquivo gravado, fazer uma análise, gerar um relatório acima daquilo, sem saber que um editor Java tinha feito uma alteração anterior. Então, esse gerador de relatório, ele está interligado a esse editor Java por meio do repositório, mas ele não sabe da existência, então eles não estão diretamente relacionados, eles estão indiretamente relacionados. É mais um estilo arquitetural, é mais uma forma de organizar sistemas. Então, perceba o que nós estamos vendo aqui, formas de organizar os componentes de um sistema. Você pode ter, e vocês percebam que são objetivos diferentes. Dependendo do seu objetivo, dependendo das suas necessidades, você pode querer organizar os sistemas de uma forma
ou de outra. Por isso que nós chamamos de estilos arquiteturais. E, de novo, não é nenhuma regra absoluta, não é nenhuma regra imposta que você necessariamente precisa fazer de um jeito ou de outro. Você pode pegar as ideias e tentar segui-las, inclusive fazendo alguma solução híbrida entre 2 ou mais estilos arquiteturais, ou até mesmo criar a sua proposta, a sua solução. Em geral, a gente adotar boas práticas que já foram testadas por outros, costuma ser uma solução mais rápida para chegar a um sucesso do que ficar tentando, né? Mas existem situações em que tudo que já foi experimentado e proposto não serve e você então tem que tentar uma coisa mais original. Um outro padrão, um outro estilo arquitetural bastante conhecido é o cliente-servidor, já mais antigo. O cliente-servidor, o que ele é? Você está numa rede, né? Quando ele foi criado, a internet ainda não era o que ela é hoje. Era mais comum a gente pensar no meio de comunicação entre cliente e entre servidor uma intranet, mas hoje em dia o mais comum é realmente tratar a internet, já faz bastante tempo. Mas enfim, o que é esse estilo arquitetural? A ideia é você ter servidores de um lado, você pode ter um ou mais servidores, você pode colocar tudo em um único servidor, mas em geral a gente separa em servidores, você pode ter o servidor web, você pode ter um servidor de fotos, um servidor de vídeo, um servidor de catálogos e de um outro lado você tem os clientes. Em geral, você tem mais do que um cliente. Não faz muito sentido você ter um único servidor e um único cliente. Você só vai criar um overhead de acesso que é desnecessário. Isso só é vantajoso se você tem vários clientes e você então concentra o que vai ser acessado do lado de um servidor e os clientes são espalhados do lado de um outro lado de uma rede de comunicação. E aí, nesse exemplo aqui, você tem também, inclusive, vários servidores. Como praticamente todo estilo arquitetural, você sempre vai ter suas vantagens e desvantagens. Então, como principal vantagem, os servidores podem estar distribuídos através da rede. Uma funcionalidade geral, por exemplo, um serviço de impressão, vai estar disponível para vários clientes, não precisa estar em cada cliente, você pode concentrar isso. É comum hoje em dia você ter uma única impressora numa empresa que é acessado por vários clientes. Bom, por outro lado, uma desvantagem é que você pode ter problemas de falhas que são por ataque. Então, uma pessoa mal intencionada ela pode conseguir acessar justamente aquele servidor e se ele conseguir danificar aquele servidor, se ele for bem sucedido no ataque dele, ele coloca todos os clientes em situação de não acesso àquele serviço, porque a arquitetura ela é montada de uma forma que você coloca vários clientes dependendo de um único servidor. Claro que você começa depois a ter determinadas soluções para evitar espelhamento, para poder tentar evitar que uma falha em um servidor, todos os clientes fiquem sem poder ter o acesso. Mas nem sempre isso vale a pena, porque você começa a ter um custo maior do que você achava que teria. Então, vai depender se a sua necessidade realmente é grande. Um outro estilo arquitetural, então vejam, né? Estou apresentando vários estilos arquiteturais aqui, que é para vocês realmente terem ideias na hora que vocês vão desenvolver o sistema de vocês. Um outro estilo arquitetural é o duto e filtro. Qual é a ideia desse estilo arquitetural? A ideia é que você vá trabalhar com um sistema que ele, por natureza, processa coisas como um workflow. Faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso e assim por diante. Isso a gente chama de duto e filtro. Por exemplo, ler faturas emitidas. Então, pega as faturas, leia essas faturas. Depois, identifica pagamentos dessas faturas. Depois, emite recibos e, em paralelo, encontra pagamentos devidos. Por os pagamentos devidos, emite lembretes de pagamento. Então, se você tem um sistema que ele, por natureza, faz coisas
na sequência, nós podemos definir a arquitetura dele como um processo, ou chamado de um workflow. E aqui, para finalizar, aqui acabou os exemplos de estilos arquiteturais e aqui uns exemplos diversos de arquitetura de software. Por exemplo, aqui um sistema de processamento de transações básico, em que você tem processamento de entrada e saída, depois nós temos a lógica da aplicação, o gerente de transação e o banco de dados. Percebam que esse aqui é um sistema em camadas, embora ele não esteja na vertical, uma camada em cima da outra, ele está na horizontal, mas na verdade essa é a camada mais baixa, lá no banco de dados, essa é o processamento e um vai interagindo com o outro. Podemos dizer que ele é um pouco híbrido com o duto e filtro, mas basicamente em camadas. Aqui nós temos um que é mais claro, duto e filtro, que nós temos uma entrada, um procedimento e uma saída, né? A arquitetura de software de um sistema de ATM, de um caixa eletrônico. Aqui nós temos o em camadas, uma interface de usuário, comunicações de usuário, autenticação e autorização. Esses podem comunicar entre si, a interface de usuário apenas com esses dois. Esses dois, além de se comunicar entre si, podem tratar apenas com recuperação e modificação de informação, que por sua vez se comunicam com um banco de dados de gerenciamento de transações. Então esse é um exemplo em camadas. Um outro exemplo em camadas aqui, não vou fazer todas as flechinhas, mas esses se comunicam com todos esses, que podem se comunicar entre si com todos os de baixo, que se comunicam entre si e com esse de baixo. É aquele exemplo do sistema de gerenciamento de pacientes de uma clínica de saúde mental, que vocês devem se lembrar das primeiras aulas. E aqui um duto e filtro, que é um sistema de processamento de linguagem. Linguagem de programação. Você tem uma linguagem fonte que você quer, ao final, interpretá-la. Então, você vai traduzir essa linguagem, identificar quais são as instruções e, enfim, você tem, então, um processamento que vai seguindo como se fosse um workflow, até que, ao fim, você tem o código, provavelmente o código objeto, para poder, baseado na linguagem fonte. Então, é um outro exemplo de um sistema, de arquitetura de um sistema. Aqui também segue nessa linha, duto e filtro, também pensando no processamento. Nesse caso aqui, não sei se vocês já conheceram a ideia de como trabalha um compilador de linguagem de programação, mas ele faz a análise léxica, depois ele faz a análise sintática, depois ele faz a análise semântica e, por fim, ele gera o código objeto do software. Então, a ideia é fazer o processamento como se fosse um workflow. E aqui nós temos um último exemplo, também processamento de linguagem, mas, nesse caso, uma arquitetura complementar, que seria, então, baseado num repositório. Nós temos um repositório com quatro tipos de artefatos e diferentes tipos de partes, de componentes do sistema, todos eles integrados entre si de forma indireta via o repositório. Bom, então, com isso a gente viu uma série de exemplos, de ideias, de estilos arquiteturais que vocês podem usar quando vocês estiverem desenvolvendo sistemas de informação, softwares em geral, naquela ideia de que eles são boas práticas, já testadas, já usadas há bastante tempo e que, com o passar do tempo, outros autores, outros especialistas podem ainda propor novos estilos arquiteturais. É uma área dinâmica, sempre novas ideias estão surgindo, sendo publicadas. Ok, obrigado.